Deixa eu só falar aqui, Pepe, rapidamente, aqui um Diga. trecho desse livro aqui do Michael Hudson. É Fale. interessante que ele fala assim, olha, um dos sistemas que destrói a humanidade é o das oligarquias, né, que privatizam o Estado, tomam conta do sistema monetário, financeiro, da terra e da infraestrutura para enriquecer os oligarcas, espoliando a economia e não permitindo o seu crescimento. A Sim. gente está vivendo nos dias de hoje, Pepe, uma coisa muito interessante. A Eletrobras, que foi construída com sangue, suor e lágrimas dos brasileiros, as grandes usinas, Itaipu, etc. e tal, Sim. está sendo privatizado, o preço vai ser definido amanhã. Os oligarcas brasileiros vão tomar conta do setor elétrico, mas não é para que o Brasil tenha energia barata para gerar desenvolvimento. Sim. É para assaltar todos os brasileiros com tarifas caras para enriquecer os oligarcas. Então, esse exemplo de espoliação do capitalismo rentista é o que acontece exatamente no Brasil. Mas O não poderia Michael ter Hudson melhor tem que... exemplo do que esse, sem dúvida. A privatização da Eletrobras é um Sim, exemplo clássico. O que sim, sim. fizeram com a Petrobras é outro exemplo clássico. A Petrobras, na verdade, hoje ela serve a um pequeno grupo de rentistas na Bolsa de Nova York, também na Bolsa Brasileira, e assaltando todos os brasileiros. Então, esse capitalismo rentista está destruindo países como o Brasil. Só que quando você falou em almoço grátis, né? O Brasil, na verdade, ele está na ladeira, né? O Brasil, assim, quer dizer, na verdade, ele é o mais espoliado dos espoliados, porque é um país muito rico, né? Então, acho que Sim. isso é um ponto importante. Importantíssimo. E, Leonardo, a gente está sofrendo ainda a doutrina de choque da Rússia dos anos 90. É o que está acontecendo no Brasil. Aplicada ao Brasil ainda. Mais de 20 anos, quase 30 anos depois. Não conta, e é o mesmo discurso do Great Reset, que agora é grande narrativa. É o mesmo discurso de Davos, algumas semanas atrás, e é exatamente o que eles estavam discutindo no Bilderberg este último fim de semana em Washington. Esse Bilderberg de Washington no fim de semana, eu fiz uma coluna sobre isso, eu não sei se ela foi traduzida aí, ela saiu no Seeker Latinoamérica, em português, traduziram a coluna. Eu explicando a ligação direta entre Davos, Bilderberg, o grande reset, a grande narrativa, especialmente quem estava nesse Davos, que foi em Washington. Eles nem disfarçam de fazer um Davos, desculpe, um Bilderberg em algum castelo na Bavária, ou, sabe, uma estação alpina na Áustria, etc. Não, eles fazem na capital do Império. E estava todo mundo lá, Leonardo e vocês todos. Todo mundo, o chefe da Pfizer, o chefe da CIA, o primeiro-ministro ultra gavião da Holanda, Mark Rutte, todos os principais CEOs das principais companhias atlanticistas, especialmente, e com acionistas americanos. O editor do Economist, que é exatamente as próximas capas que vocês vão ler do Economist nos próximos meses, são destilações e variações do que os caras discutiram no Bilderberg esse fim de semana. As regras do Bilderberg são de que você não pode falar de nada que se discute lá dentro e você não pode vazar informação, mesmo que tenha alguns moles que se disponham a vazar alguma coisa. Geralmente vaza alguma coisa depois de algum, por exemplo, executivo num jantar, aí tem alguém que pega, etc. Mas eles, pelo estatuto do clube, o que se discute dentro do... É que nem Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Pepe, mas voltando aqui ao livro do Michael Hudson, né? E esse Sim. comentário do Marcelo é bem pertinente, dizendo: ó, o Brasil está sendo destroçado junto com o nosso futuro. O Sul global. O Sul global, exatamente, mas E o não é caso só do o Brasil. é muito mais grave, você tem razão, porque não é só o Brasil, um dos mas líderes aí, do Sul global. E o que isso vai deixar como civilização? Se é que vai restar civilização para voltar ao título do livro dele, O Destino da Civilização. Pois é, a decisão editorial de colocar Destino da Civilização no título é muito séria, porque volta à discussão que existia na Europa no fim do século XIX e começo do século XX, socialismo ou barbárie. Na verdade, se continua essa pressão máxima e esse turbilhão de economia não produtiva
girando nesse redemoinho do capitalismo financeiro, da privatização alucinada e da expoliação das riquezas naturais do sul global inteiro, incluindo o Brasil, um país riquíssimo por natureza, ou a única possível solução que o Michael, depois que ele explicita tudo o que vem em 200 e poucas páginas, no penúltimo capítulo, se não me engano, ele tem um contraprograma. É muito legal. Ele pega 13 ou 14 pontos e ele elabora uma espécie de... Seria quase um mini manifesto. Ele caberia em uma página, se isso fosse escrito como um manifesto, o que seria uma espécie de tábuas da lei para o sul global inteiro de como lutar contra o capitalismo financeiro e a dolarização da dívida, que está diretamente ligada. A dívida do sul global é dolarizada, não é nas suas moedas próprias. Ou seja, tudo isso reverte para o almoço livre imperial. Tudo. O sistema inteiro. E FMI, Banco Mundial, Organização Internacional do Trabalho, OMC, tudo isso... Bom. Então, a coluna saiu uma hora atrás. Esse é o título da minha coluna, e eu tentei colocar o título mais direto possível. Será que o sul global consegue se livrar da dívida dolarizada? Que é uma das questões chaves no livro do Michael. Né? Então, tem esse programa, ele chama de programa contra-rentista, nas palavras, na acepção dele mesmo, Counter-Rentier Program, programa contra-rentista. E é fabuloso, quando você vê ponto por ponto, muito do que está lá é o que a China faz. Muito do que está lá é o que a União Econômica Euroasiática está tentando fazer. Eles não têm ainda membros suficientes, eles não têm uma massa crítica de membros ainda, como a União Europeia, que tem 27. Né? E é exatamente o oposto do que você vai ler como matéria de capa do Economist toda semana. Então, pelo menos isso está delimitado, equacionado, apresentado, tem um programa a seguir. Está num livro que é certamente o livro mais importante desse ano e talvez desde o início dessa década, e vindo numa hora-chave onde o sistema inteiro está desabando e as próprias elites estão começando a perceber que está desabando, o que só faz aumentar o seu desespero.